rádio Ivoti FM. Olá, muito boa noite para você, amigo ouvinte da Rádio Ivoti FM. Estamos nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, começando mais um programa Radar para você. Começo de semana. Conosco aqui o Geison também. Boa noite, Geison, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Boa noite aos nossos queridos e carinhosos e saudosos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Ivoti FM nesta segunda-feira, dia 7, hoje não tão frio quanto semana passada, né, Alexandre? Porque semana passada a gente sofreu um pouco, né? É verdade, né? Mas graças a Deus o clima aí amenizou e a gente dá sequência aqui, claro. Faça chuva, faça sol, nós estamos aqui no programa, nos estúdios da Rádio Ivoti, sempre levando informações através do programa Radar, que está exibido todas as segundas-feiras, das 8 às 9 horas. E hoje um convidado especial, justamente nesse período, né, Alexandre, de frio aí, de algumas doenças respiratórias. A gente trouxe o Dr. Paulo Buchmann, que vai passar dicas aí, falar sobre a importância, né, da prevenção, falar tudo sobre esse aspecto que envolve as doenças respiratórias e, claro, contar um pouco da sua história. Ele que é um médico aí muito conhecido na nossa região, né, estava contando aqui para mim, antes do programa começar, que são 50 anos de medicina, né, doutor? Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Geison, boa noite a todos os nossos ouvintes. Me sinto honrado pelo convite de trocar algumas ideias com a nossa população. Doutor, antes da gente de lhe fazer as perguntas referente, né, a essa questão da saúde, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, que é muito interessante, que está muito atrelado, né, à comunidade. O senhor está aqui há muito tempo, em Ivoti, na região, e medicando, trabalhando aqui para a região, né? Sim. Pois então, eu vim para Ivoti no dia 2 de agosto de 1976, quando eu saí da residência de cirurgia geral no Hospital Lazaroto. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro local de trabalho foi em Ivoti. Eu vim para cá com formação em cirurgia geral, mas quando eu vim para cá, Ivoti era pequeno, tinha que fazer tudo, né? A parte da clínica a gente vem junto com a cirurgia, vamos dizer assim. Mas uma lacuna importante que eu tinha era a obstetrícia, né? Porque trabalhando aqui, tu tinha que fazer clínica, cirurgia e obstetrícia. Na época nasciam muito mais nenês aqui em Ivoti do que hoje. Hoje não nasce mais nenhum. Mas assim, um pouco antes de sair a obstetrícia daqui, porque o Estado regionalizou, né, os serviços de obstetrícia. Então, na época, nós tínhamos, eu me lembro muito bem, quando eu vim para cá, nós tínhamos em torno de 35 partos por mês. Aqui em Ivoti. Aqui em Ivoti. E a grande maioria eram partos normais. Isso foi evoluindo. Hoje, praticamente, isso se inverteu. A grande maioria dos nascimentos hoje são por cesárea, né? Por uma série de fatores que foi evoluindo e tal. Então, na época, se tinha um serviço de obstetrícia bastante intenso, bastante grande. Então, eu saí de novo, fui fazer obstetrícia na PUC. E depois, então, quando eu voltei, com carga total na obstetrícia também. O senhor comentando que na função de médico tinha que fazer um monte de coisas, atender um monte de demandas. Quando o senhor chegou aqui, quantos médicos haviam em Ivoti? Na época, quando eu vim para cá, eu vim como segundo médico. Existia o Dr. Carlos Appel, que me convidou para vir para cá. Isso foi no final de julho de 1976. Aí, em agosto do ano seguinte, então, eu vim para cá. E aí me estabeleci aqui. No início, a gente teve que morar em Novo Hamburgo, porque havia poucos imóveis disponíveis e na época não tinha nenhum que eu tivesse livre em condições de alugar. Aí nós moramos em Novo Hamburgo, ali no bairro Santa Rosa, atrás do estádio do Novo Hamburgo. Hoje acho que é da Fevale, né?
O ex-estádio do Novo Hamburgo. Antes da gente dar continuidade às perguntas, a gente tem que passar os nossos queridos apoiadores e patrocinadores, né, Alexandre? É verdade, Geis. Os apoiadores, então, no programa Radar desta noite. Obrigado, então, aí pelo apoio à Vida Farmácias aqui de Voti, a Espaço Fit também. Lembrando que a Espaço Fit, que conta também com musculação sênior. Então, um abraço pessoal da Espaço Fit. Também Mari Corpo e Forma, também apoiando nosso programa Radar da noite desta segunda-feira. Bom, muito obrigado aí aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores desse programa, desse radar da segunda-feira, esse radar especial que é voltado para a área da saúde. O Dr. Paulo Buchmann estava comentando justamente que então o senhor foi responsável aí por muitos partos aqui em Voti. Muitos. Eu tenho muitos netos aí em Voti. Partos que eu fiz, depois a mãe, quando tiveram os filhos cresceram, e eu então fiz a parte de obstetrícia das filhas, né? Então tenho muitos netos por aí. Que bacana, o senhor fez parte então aí da história de muitas... Sim, muitas famílias. Pessoas. Ainda hoje, às vezes eu estou num evento, aí dizem, o senhor fez o parto e tal. Isso é gratificante, né? Ok. Doutor, a gente está aí numa época, né, de temperaturas mais baixas e aumento, a gente vê com preocupação o aumento do número de leitos, principalmente hospitais aí, regionais, como o de Canoas, né, que passa por problemas. Quais são hoje as doenças respiratórias que mais lotam, que mais demandam hoje na saúde? Bom, a área das doenças respiratórias, ela é uma área que envolve muitas doenças, né? Então, desde o resfriado, a gripe e tal, ele vai evoluindo até pneumonia, muitas vezes, né? E muitas pessoas, às vezes fragilizadas, que são mais suscetíveis a pegarem essas doenças, porque tem um sistema imunológico bastante deprimido, e também pessoas acima de 60 anos, que são pessoas já normalmente um pouco mais fragilizadas. Então, eles facilmente se comprometem mais nessa parte respiratória. E também aquelas pessoas em tratamento de câncer, normalmente, que são pessoas que têm a sua imunidade muito deprimida por causa dos medicamentos, que são imunossupressores. Então, ele facilmente pega um resfriado, pega uma pneumonia, e esses pacientes, normalmente, pela sua fragilidade, você tem que internar ele. E, às vezes, são pacientes que ficam internados bastante tempo, uma semana, 2, e isso vem paciente de tudo que é lugar, porque são hospitais normalmente regionalizados do SUS, e aí, por isso, a superpopulação de doentes, superlotação, né? A gente fala, doutor, assim, muitas vezes a gente vê essa superlotação, né? Tem questões estruturais que, claro, a gente sabe que precisa de investimento, mas muitas vezes as pessoas culpam o médico, culpam os profissionais, assim, mas como essa situação também deixa os médicos sobrecarregados, assim, como ela afeta o trabalho da medicina? Sim. Eu, particularmente, não atendo o serviço público aqui em Voti, mas em Presidente Lucena, onde eu atendo, eu posso falar com mais propriedade. Eles têm lá um sistema de saúde, o posto funciona muito bem, ninguém fica sem atendimento. A única dificuldade que se tem, isso não é só em Presidente Lucena, aqui em Voti, em tudo que é município, é quando você tem um paciente mais sério. Você não consegue lugar para ele, para transferir, porque está tudo lotado. Tu precisa de uma UTI, é uma loucura para tu conseguir. E muitas vezes o pessoal vai para a justiça para conseguir uma transferência, mas aí está tudo lotado e tu vai fazer o quê? Quem é que tu tem que tirar da alta para esse paciente novo? Então isso tudo é uma grande dificuldade. Existe uma falta muito grande de investimento por parte do governo federal, né, por causa do sistema SUS. Há quantos anos nós não temos um hospital novo aqui na região metropolitana? Muitos anos. E a população crescendo... Interessante isso que o senhor mencionou. O último, a gente
realmente a gente não tem um hospital de referência grande, de grande porte nos últimos 10, 15 anos, talvez. O último hospital que surgiu aqui na região, acho que foi o Pronto-Socorro de Canoas. Né? Então, isso já faz algum tempo. E hospitais com grande poder de resolução, que tem UTI, que tem tudo isso aqui, não são muitos. Então, muitos hospitais regionais, por exemplo, na parte de obstetrícia e UTI, a nossa referência é São Leopoldo. Mas é um hospital municipal que tem um monte de carências também. Então, tudo isso, sem falar na parte clínica, eles também são a nossa referência para a área de neurologia, né? Então, mas são hospitais com pouca resolutividade, se tu pensar bem, né? Isso, eu imagino, doutor, que em situações assim como aconteceu com a pandemia, diante de casos às vezes extremos, são fragilidades que se mostram assim nesses locais, né? Que quando principalmente no aumento desses casos, assim, parece que eles ficam mais evidentes, né? Aí que aparece mais, né? Às vezes dá a Covid foi um exemplo clássico, né? Porque lotou tudo, faltava respirador, faltava um monte de coisa, né? Serviço de tomo, porque para tu tratar bem esses pacientes, tu tinha que fazer uma tomografia para ver como é que estava o pulmão do paciente, né? E às vezes o tomógrafo não funcionava, e até arrumar, e aí não tinha recurso porque era municipal. E aí vai, né? É uma dificuldade. E eu imagino também que, não vendo tanto progresso por parte do governo federal de investir em mais hospitais, eu imagino que isso acende o alerta no futuro, caso isso ocorra de novo, né? Que medidas a gente está adotando para justamente prevenir isso, para evitar que as pessoas morram no futuro? Nenhuma. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Os hospitais fazem o que conseguem fazer, né? Por exemplo, esses hospitais de escola estão um pouco melhor, né? Porque eles têm recurso específico do Ministério da Educação, né? Além do Ministério da Saúde, então eles têm condições de fazerem atividades médicas mais elaboradas do que esses hospitais mais de periferia ou de municípios menores. Mas eu realmente não vejo nenhum movimento no sentido de melhorar esse quadro, de dotar esses hospitais de equipamentos adequados, principalmente tomógrafos, ressonância magnética e por aí vai, né? Doutor, e muito se investe em programas de conscientização, de incentivo à vacinação. Qual a importância da vacinação para minimizar esses impactos das doenças sazonais, das doenças respiratórias que podem vir a surgir? A vacinação, digamos assim, é um item que ficou meio desacreditado com a Covid, né? Pelos efeitos colaterais importantes. Claro que ela ajudou bastante, porque diminuiu a agressividade do vírus. Por exemplo, as pessoas hoje que são acometidas pela Covid, dificilmente alguém vem a falecer. Antigamente não, quando surgiu o vírus, ele era muito agressivo, não se conhecia nada, né? Eu aqui em Voti, graças a Deus, desde o início eu utilizava esse conjunto de substâncias, de medicamentos que foram tão condenados pelo Ministério da Saúde, coisa assim, porque a gente sabia que eles funcionavam. A hidroxicloroquina, né, a ivermectina, essas coisas. Surtindo um efeito... Sim, imediato. ele funciona, e eu não perdi nenhum paciente, e nenhum deles precisou hospitalizar, porque funciona, e olha, eu salvei muita gente. E essas vacinas tetravalente, essas vacinas que são para gripe normal... Não, essas sim, elas já têm o seu, digamos assim, o seu teste de validade definido, né? Então, as pessoas acima acima de 60 anos, o conselho é que eles façam a vacinação. Muitos não querem fazer porque dizem, eu fiz a vacina e me deu um surto de tosse que eu quase morri. Realmente tem alguns casos, mas normalmente são pacientes que já tinham um certo
grau de acometimento de gripe, coisa assim, fizeram e aí exacerbou, né? Mas é válido e tem as estatísticas, né, onde as internações caem muito, tipo 40% a menos, né, com a vacinação. E isso com relação a doenças respiratórias, né? Sem falar das vacinas de outras doenças já conhecidas, sarampo, tétano e aí vai, né? Que são coisas já estabelecidas, definidas cientificamente e que a pessoa tem que fazer. Doutor Paulo, uma coisa que sempre foi uma dúvida, assim, e acredito que é uma dúvida para muitas pessoas, o aumento de gripes, ela se dá por conta exatamente do frio ou porque as pessoas quando esfria, elas ficam mais fechadas. Assim. Esse é um dos motivos. Eles ficam muito mais fechados, o vírus circula mais, ele fica restrito dentro daquele ambiente, né? E o frio é um dos, digamos assim, um dos veículos que faz esse vírus circular mais e mais facilmente acomete a pessoa, né? Ou seja, não é exatamente o frio em si, mas o comportamento das pessoas exatamente. De ficarem mais enclausuradas, fechadas. Mais enclausuradas, né? E aí vai, né? E esses alertas, então, no sentido de transporte público, seria interessante, talvez, manter um ar de circulação justamente para evitar essas contaminações aí. Perfeito. E em relação a fatores ocupacionais ou ambientais, como fumaça, poeira, químicos, elas podem contribuir? Tudo isso ajuda, né? Porque, principalmente naquelas pessoas que têm alguma doença crônica, tipo doença obstrutiva pulmonar crônica, ele é aquele cara asmático, né? O que tem falta de ar e coisa assim. Então ele logo sofre as consequências, como o frio. Isso dá broncoespasmo, né? Aperta os brônquios, falta ar e aí ele se movimenta atrás de oxigênio, né? Então, em relação a vírus, assim, doutor, o senhor que tem muita experiência, assim, hoje existem mais tipos de vírus, hoje existem mais incidência de gripe, principalmente asmáticos. Houve um crescimento dessas doenças respiratórias ou não? É uma questão mesmo sazonal, é uma questão de próprio aumento da população ou existe algum fator que tenha elevado esse número de doenças? Não, existem vários fatores que a gente pode elencar como sendo causadores. Por exemplo, o estilo de vida. Pessoas que têm um nível intelectual um pouco melhor, um nível econômico um pouco melhor, normalmente essas pessoas fumam menos, né? Vivem melhor em ambientes menos, vamos dizer, poluídos e coisa. Então, eles normalmente pegam menos. Já pessoas, principalmente nas periferias das grandes cidades, onde o poder aquisitivo deles é mais baixo, eles são fragilizados sob todos os aspectos e aí facilmente o vírus chega e estabelece a doença, né? A pessoa que tem um melhor nível de vida, ele consegue se proteger melhor, usa roupa mais quente, né? Entendi. Então, isso tudo são fatores que interferem. Ainda sobre essa questão do estilo de vida, muito se fala da prática, né, de exercícios físicos, da prática de esporte, de uma alimentação saudável. O quanto esses fatores são predominantes, doutor, justamente para a pessoa que está escutando agora, que talvez não está inserida nesse estilo de vida mais saudável, qual a importância que tem isso para a saúde dela mesmo, né? Muitas pessoas hoje têm 30, 40 anos, mas amanhã vão ter 60, 70. Sim, né? sim. O ideal é que essa pessoa tenha uma orientação no sentido de cuidar um pouco mais da higiene da sua casa, né, da limpeza, ventilar bem a casa dentro do possível e, enfim, informações que ela possa ter para melhorar isso e minimizar os fatores de risco para ele se contaminar com esse vírus, né, da gripe. E o SUS oferece acesso adequado à espirometria e medicação de alto custo hoje, doutor?
Olha, tem algumas medicações que são bastante caras que o paciente tem que entrar na justiça para conseguir que o governo banque essa medicação. Existem medicamentos muito caros ali e que o paciente não tem condições de comprar, né? Conseguiria talvez comprar para um mês, mas aí já foi o recurso dele e não tem condições de... Porque normalmente são medicações de uso contínuo, né? Então, se for para um mês tu consegue, mas se for para todo mês Sim, ter que já não comprar, custou. vai custar mais do que ele ganha. Aham. Como o senhor vê, doutor, assim, a evolução, assim, tu que tem muito tempo de estrada, como o senhor vê a evolução da medicina nos últimos anos, assim, como o senhor vê e o futuro também da medicina? Vamos dizer assim, em termos gerais, pelo que está aí hoje, houve uma proliferação nos últimos anos de faculdades de medicina. Interessante. De faculdades de medicina, e eles não têm condições de formar profissionais onde tu tem que ter uma residência boa, onde tu te dedica. Hospitais e escola, que tem hospitais e escola aí que Começaram muito recente, oferece né? muito pouco, é muito recente, não tem condições. Inclusive as entidades ligadas à medicina, elas veementemente elas condenam, né, essas universidades. Mas exatamente por isso. Mas a ideia do governo federal, eles não estão tão preocupados com a qualidade, eles querem a quantidade. Existe hoje um nivelamento, a gente é obrigado a dizer, existe um nivelamento por baixo, em termos de qualidade. Eu fico com pena desses colegas porque a maioria deles não tem culpas, não tem acesso. Eu lá no posto, por exemplo, tem colegas jovens que estão começando lá, mas não sabem fazer uma sutura. Alguém que se corta, ele não... Me chamam lá, né? Então, é difícil isso. Então, ele nunca vai poder ir para um lugar onde ele tem que desempenhar mesmo, né? Tem que mostrar qualidade, coisas. Ele sempre vai ter que ficar no serviço de base ali, né? Quando a corda aperta, ele não vai conseguir. Não vai conseguir, ele vai ter que ter o auxílio de um colega, coisa assim, né? Onde tem colegas, tudo bem, mas às vezes eles vão para lugar onde ele não tem apoio de um outro colega. Então, isso preocupa. E os próprios órgãos de classe, eles ficam martelando nisso. Por isso que estão sempre condenando essa abertura de escolas de medicina. Então, em relação à quantidade, hoje o problema do Brasil seria a quantidade de médicos ou distribuição de médicos? A distribuição, nós temos médicos suficientes no país. O que falta é distribuir. Mas justamente aí tem um grande problema. Como é que tu vai mandar um médico para a Amazônia, por exemplo, onde ele não tem nada? Não tem estrutura adequada para trabalhar? Nenhuma. Não tem medicamento, não tem o que fazer, não tem vacina. Vai ser praticamente um curandeiro. Preocupante. Então, existem essas dificuldades ainda hoje. Nós precisamos melhorar muito, porque a solução não é abrir escola de medicina. O pessoal que tem uma boa formação, ele quer ficar num centro onde ele tem acesso a exames complementares de qualidade, né? Tu vai em qualquer município pequeno ali, ele não vai ter tomo, ele não vai ter ressonância, enfim, nada disso que ele precisa para fazer uma medicina de qualidade. Que é essencial para um diagnóstico. Que é essencial para um diagnóstico diferencial, às vezes. Preciso. São cenários preocupantes, né, doutor? Sim. E que nem o senhor falou, as coisas vão triplicando com o tempo, aumentando, né? Nós aqui na região metropolitana, nós vivemos numa ilha de excelência em termos médicos. Nós temos, olha, a gente não pode se queixar. Eu falo assim, em termos de SUS, a gente tem um monte de limitações. Mas a nível particular ou de convênios, a gente tem acesso a praticamente tudo. Hoje se faz cirurgia robótica ali em Novo Hamburgo, né? Então, temos um excelente centro de cardiologia no Regina,
No próprio Hospital Geral tem um serviço de cardiologia muito bom. Mas essa qualidade não é a nível Brasil? Não, é porque nós estamos dentro da região metropolitana, né? Onde tem várias escolas de medicina. A tendência é melhorar isso, porque agora tem medicina na Fevale, tem medicina ali em São Leopoldo, na Unicinos. Não tenho certeza se saiu em Canoas também. Acho que na Urbra tá. Bom, a Urbra já tem. A Urbra já tinha, não sei se está funcionando ou não. Então, ali onde tem faculdade de medicina, eles são obrigados a providenciarem, mas por enquanto ainda essa parte de residência médica, porque uma coisa é tu fazer o curso de medicina, tu sai formado com licença, vamos dizer, para fazer tudo, né? Mas na prática é diferente. A medicina que se aprende normalmente é na residência, né? Onde tu bota a mão na massa, sempre junto com pessoal qualificado, professores ou residentes que estão acima da gente, né? Ok. E o senhor, além de médico, também é empresário, e entrou para o ramo das cachaçarias, muito tradicional aqui na nossa região, né? Queria que o senhor comentasse um pouco dessa história, né, também de... Pois é, isso foi meio um acidente que aconteceu, né? Eu, na época que eu era prefeito, eu recebi a visita do embaixador da Alemanha. Aí eu levei ele para conhecer os lugares que eu achei que poderiam interessá-lo. E levei ele, inclusive, nos alambiques, né? E aí, quem gostou da história fui eu, né? Principalmente essa riqueza que o Brasil tem em termos de madeira para envelhecimento de cachaça. Porque a qualidade da cachaça, claro, ele tem que ser um produto bom quando ele é destilado. Não adianta tu querer caprichar depois com um produto que nasceu mal na sua origem, né? Então tem que ser uma cachaça boa, envelhecida em barris. Nós usamos carvalho francês e algumas coisas em madeiras brasileiras. Aí nós temos a amburana, nós temos a cabriúva, a grápia, bálsamo. Algumas delas nós não temos no mercado ainda, né? Mas que estão praticamente boas para serem lançadas. E aí a coisa foi. Aí depois eu tinha um amigo que tinha um alambique, ele me impulsionou muito, não, vai, eu te ajudo e coisa. E a coisa começou. E aí em 2002 eu comecei a comprar meu primeiro lote de cachaça. Porque um dia esse meu amigo me ligou de tarde e disse: Paulo, nós temos que ir para Carlos Barbosa, porque a Domecq era uma multinacional que fazia uísque e conhaque, coisa ali em Carlos Barbosa. Eles estão vendendo um lote de barril de carvalho francês. Vamos lá, nós temos que ver isso aí. Aí nós subimos de tarde, já subiu com o caminhãozinho e fomos olhar aqueles barril, tiramos o tarugão, aquele que tu fecha ele, né? O cheiro dele era tão bom que dava vontade de entrar. Tinha vindo o malte da Escócia, né? Porque eles faziam uísque, né? E aí eu comprei um lote e propus para esse meu amigo trocar a metade dos barris por cachaça. E aí começou a história, né? Eu dei a metade dos barris, ele, em troca, ele me deu cachaça, né? Enchi eles. E aí foi, todo mês ia comprando. E ia estocando debaixo do meu consultório. Porque tem um porão que tem um clima adequado para isso. É fresquinho, é úmido, né? Aí ele não evapora tanto. E foi indo. E quando ele fez 12 anos, eu tinha que fazer alguma coisa, porque já tinha um estoque bastante grande. Aí, quando fez 12 anos, eu tirei 1000 garrafas. Separei. E isso foi em 2014. Mas ficaram parados. Eu invasei, mas ficaram parados. Em 2016, eu achei que eu tinha que começar a movimentar aquilo. Aí eu peguei, desculpe, levei algumas garrafas para a Expo Cachaça em Belo Horizonte, que é a maior feira de cachaça do mundo em termos de volume e negócios e coisa.
Aí eu dei uma garrafa para cada jurado. E receberam, agradeceram, mas ficou por isso. Uns 15 dias depois eu estou em casa e me liga o presidente da feira. Diz ele, que cachaça maravilhosa vocês têm. Vocês têm que participar da feira ano que vem. E aí nós fomos para a feira, realmente, oficialmente nos inscrevemos e levamos a nossa cachaça para participar da avaliação do júri lá. E aí, no primeiro ano, em 2017, nós já ganhamos medalha de prata. Primeiro ano. E aí, em 2018, nós fomos de novo, digo, não, mas... Aí, em 2018, nós ganhamos medalha de ouro, a nossa cachaça. Lá em Belo Horizonte, né, no núcleo das cachaçarias. E aí aí a coisa começou, nós começamos a vender, o pessoal que comprava ficava maravilhado. E sempre voltando e comprando. Nós temos hoje uma clientela muito fiel, né? Eles gostam e retornam, né? Isso nos dá muita satisfação, né? Ah, que história bacana. Nenhum paciente um dia pediu para, olha, doutor, deixa eu dar uma visitar o porão. Um dia um japonês... No meu consultório em cima tem... o banheiro é no canto, nos fundos. E ali tem uma escada que desce para o porão. E não tinha porta nesse porão. E aí, daqui a pouco, o japonês, quando entrou no consultório, ele disse, o que o senhor tem lá é cachaça? Não, é vinho ou é cachaça? Digo, não, é cachaça. Aí ele perguntou, mas o que o senhor vai fazer com isso tudo? E quando me aposentar, eu vou tomar. Foi bem isso, né? Ele riu, viu que era brincadeira. Mas é assim que a coisa começou, né? E aí depois, quando fez 18 anos, nós invasamos mais 1.000 unidades, todas elas numeradas. A de 21 anos já está separado, mas ainda não está invasado. E ele fez 23 anos agora em fevereiro. Esse é o nosso primeiro lote. 23 anos, para quem está nos acompanhando em casa, é o tempo do... Ele está no barril. Está no barril. É. Perfeito. Ele é maravilhoso, né? E quando ele chegar em 24 anos, eu não sei se é 24 ou 25 anos vão invasar tudo. Porque ele evapora em torno de 5 a 7% ao ano, ele evapora dentro do barril. 25 anos seria uma data limite, assim, em termos de qualidade. Porque a partir daí ele não muda muito, né? Tu só perde. Uhum. Uma coisa que existe, doutor, as pessoas às vezes associam a cachaça àquela bebida pejorativa, aquela bebida de má qualidade. Mas o quanto a bebida que é feita aqui em Voti, bebida feita pelo senhor, é diferente disso, porque é uma bebida muito, muito diferente daquela que a gente conhece do famoso boteco, né? Inclusive, quando nós começamos, existia muito esse preconceito ainda. Mas aí depois a gente foi premiado, e mudou muito rápido o conceito, né? Porque já tinha o Weberhaus, que é um alambique assim, bastante conhecido já, forte, é um dos maiores do país. Tem o Buchorn também, que são alambiques tradicionais já, que estão há muito mais tempo aqui. Nós somos o Benjamin da turma, né? O mais jovem, o mais novo. E mudou completamente. E outra coisa que me chamou a atenção, primeiro lá em Belo Horizonte, quando a gente estava na feira, como as mulheres tomam cachaça. Cachaça para mim era sinônimo de cliente masculino, né? Mas hoje não, hoje eles vêm, uma coisa que chama muito atenção, quando tem uma data comemorativa, tipo Dia dos Pais, Natal, coisa assim, eles vêm, eu quero dar um presente para o meu pai, compra muito para presente, né? A gente tem muito kit, assim, né? Justamente para presente, né? Ou seja, ela se tornou um objeto também parecido com o vinho, com bebidas valorizadas também, que tu pode presentear uma pessoa, né? Não é mais aquela coisa pejorativa. Mas por que a cachaça, assim, essa mais simples, aquela mais pejorativa, né? Por que ela tem um gosto tão inferior quanto aquela que é feita por vocês? Porque é outro tipo de produção. Ele é produzido, chamam de cachaça industrial, que nem fazem essas grandes usinas, né? Ipioca e por aí afora, né?
ele é destilado numa torre. E o outro não, o outro é destilado no alambique de cobre, coisa assim. E vocês não fazem com uma madeira francesa, um barril francês que tu comentou ali. Carvalho francês. Carvalho francês. Porque o carvalho ele tem vários, tem o carvalho americano, tem o carvalho europeu, e tem, especificamente dos europeus, é o carvalho francês, é o mais nobre. É o melhor que tem. Porque é o governo que controla o corte da árvore. É tudo o governo que faz, e não cortam nenhum carvalho abaixo de 100 anos. E qual é o nível hoje que a cachaça... Bom, a gente está no país berço da cachaça, mas qual é o nível hoje da qualidade da cachaça produzida aqui no Brasil com o uísque, por exemplo, lá fora, assim, em termos de qualidade? Olha, por exemplo, essa nossa 12 anos, 18 anos, o pessoal diz, mas isso é melhor que o uísque. Ele é muito parecido, até o sabor, o gosto da cachaça envelhecida por mais tempo, parece um uísque. Uhum. E tem até uma cachaça que vocês, no último Festival da Cachaça, eu lembro que fez bastante sucesso. Inclusive o Festival da Cachaça está logo aí, né? Já tem toda a programação. Até vou buscar aqui a programação, as datas. Mas tinha uma cachaça que fazia muito sucesso, que ela tinha todo um efeito também, né? Jambu. A Jambu. Essa eu vi que saiu muito lá e o pessoal tomava bastante. A nossa Jambu ficou maravilhosa, ficou super equilibrada. Além do jambu, ela tem hortelã, anis e pimenta, né? É um produto, é um supra-sumo, né? Porque ele tem esse efeito, justamente ele dá uma anestesiada na língua. Uhum. Você toma ele, tem que segurar na boca aí uns 5 segundos, 5 a 10 segundos, segura na boca e tu engole, né? Aí tu logo vai começar a sentir que a língua está formigando. E ela dá um refrescor depois na garganta, fica muito bom. E esse efeito dura uns 5 minutos, aí passa tudo, né? Uhum. E é bacana de ver, e aproveitando já fazendo, né, os preparativos aí para o Festival da Cachaça, o quanto que esse evento trouxe assim, destaque, né, para a gente observar que a gente tinha uma riqueza cultural muito grande aqui no Ivoti, que eram Sim, as cachaçarias. muito. Assim. Isso até... tem que dar mão à palmatória. Um dos grandes incentivadores do Festival da Cachaça foi o Raul. Raul Petri, o dono do Diário. Exatamente. Foi ele, eu falava seguido com ele. Não, nós temos que fazer, não sei o quê. Ele foi bem insistente. Ele foi, exatamente. Lutou bastante pelo evento. Ele lutou, e eu sempre acredito muito esse evento ao Raul, né? Porque ele ficou ali, ó, atucanando mais... E qual a importância que hoje esse festival tem para o senhor, Dr. Paulo? Ele é importante para as nossas cachaçarias, principalmente, e principalmente para a Ivoti, porque ele ajudou a divulgar muito Ivoti no cenário da cachaça, né? Porque nenhuma outra região aqui do sul eles têm um festival parecido. Harmonia fez um evento, acho que foi ano retrasado, mas eles abriram isso para o estado todo, né? As cachaçarias gaúchas. Mas eu acho que o grande valor, e justamente porque chama a atenção esse festival, é porque as cachaçarias de Ivoti, né? Então, puxa vida, as 3 cachaçarias ali lado a lado fica muito legal, né? É uma experiência interessante, né? A pessoa entra pela parte do pavilhão e dela vai experimentando uma por uma, e sai totalmente... E é engraçado, sim, tem horários bem típicos, por exemplo, o festival normalmente termina pelas 10 horas, a parte da cachaça. Mas a partir das 8 só tem degustação, ninguém compra nada, só todo mundo, porque é aquela gurizada que estava ali nos shows, né, participando e fazendo festa. Então é engraçado isso, né? A parte de venda é antes disso, né? Uhum. Lembrando que o Festival da Cachaça é nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de agosto, são 2 finais de semana, né, com a entrada gratuita. Assim como foi nas edições anteriores, no núcleo de casa em Chaimel, aí o cartão postal de Ivoti. Doutor, um leitor, ele me sinalizou aqui, ele tem uma dúvida,
em relação ainda à parte da saúde, por que tem tantas pessoas tendo AVC, tantos derrames? Sim. Bom, o AVC, diga-se de passagem, para quem não sabe, AVC significa acidente vascular cerebral. E ele pode ser de dois tipos. Tem um onde rompe uma artéria no cérebro e aí existe um extravasamento de sangue dentro da massa encefálica, dentro do cérebro. E esses normalmente são os mais severos porque ele causa aquelas lesões no paciente onde ele fica hemiplégico, não consegue caminhar, depende do tipo, ele não consegue falar, ou fica cego, coisa assim. E existe um segundo tipo que é o chamado AVC isquêmico, onde não rompe a artéria, mas entope a artéria, né? Ou por gordura, ou então por problemas cardíacos. Por exemplo, a pessoa tem arritmia cardíaca e não trata. Arritmia cardíaca significa que o coração não bate bem regular, né? Ele bate assim, vem num ritmo, aí ele bate ligeiro e devagar, aí ele forma bolhas de ar dentro do sangue, e essa bolha vai para o cérebro e entope uma artéria. Então esse é o segundo tipo de AVC, AVC isquêmico e AVC hemorrágico. O AVC isquêmico normalmente não... Se tu pega ele no início, nas primeiras 4 horas, que é o tempo-chave para tu reverter um AVC... O isquêmico. O isquêmico. E tu dá um anticoagulante para ele, normalmente tu consegue um resultado muito bom de recuperação desse paciente. E muitas vezes eles pegam, a grande maioria das vezes eles pegam aquelas artériazinhas já mais finas, né? Então não dá um estrago tão grande. E aí com o anticoagulante, se tu consegue fazer isso logo, tu tem uma recuperação muito boa. E essa dúvida, não sei se a gente pode cravar que há um aumento de AVCs. O leitor, ele talvez na Sim, percepção dele, ele acha que isso está acontecendo demais, assim. A arritmia cardíaca não é a única causa. Nós estamos num estilo de vida hoje cheio de preocupação, a economia não está muito boa, o estresse anda a 1000. E aí normalmente o pessoal tem pressão alta, não sabe ou não cuida adequadamente. E aí justamente esses são os casos mais severos, porque com pressão alta a artériazinha estoura normalmente, dá o AVC hemorrágico. Então, como existe mais pressão alta hoje do que antigamente, os AVCs vão aumentando, né? Ou seja, tem uma questão emocional também, cultural, social, né? Estilo de vida, né? Então, o recado para esse leitor é se manter um pouco mais calmo, então. Cuidar da saúde. O controlar a pressão, né? E hoje todo mundo tem acesso à saúde nos postos, né? Ivoti, pelo menos, né? Perfeito. A gente fez essa mudança porque o leitor mandou aqui a pergunta. A gente estava falando sobre a cachaça e aí o leitor não podia deixar de fazer essa pergunta. Ele também teve outra pergunta, doutor, em relação ao cigarro, parar de fumar. Qual é o dano? A gente está falando aqui, também tem os novos cigarros agora, cigarros eletrônicos, né? Que é pior que o outro. E a gente vê que muitos jovens ainda estão começando a fazer o uso disso indiscriminado. E quais os riscos assim disso para o futuro, assim? É que normalmente esse pessoal que usa esse cigarro eletrônico, eles não usam muito tempo, porque acaba sendo uma chatice, né, também. Uhum. E aí ele abandona, né? Mas, segundo dados, né, ele é mais prejudicial que o próprio cigarro de papel, de tabaco, né? Uhum. Então fica a dica aí para o nosso leitor, né, de que o ideal é não fazer consumo de nenhum dos... nenhum deles, né? Mas, digamos assim, a gente sabe que quanto mais instruído, ou melhor qualidade de vida que a pessoa tem, menos fuma, né? Que eles têm mais acesso à informação. E pode ver o pessoal mais humilde, normalmente assim, trabalhador de obra e coisa assim. Consome bastante. Consome bastante. E as mulheres mais do que os homens. É mesmo, doutor? E assim, qual é a probabilidade disso gerar uma doença séria no futuro ou encurtar a vida dessa pessoa? Olha, dá para dizer assim que praticamente 100%.
Se a pessoa é um fumante contumaz que fuma 20, 30 cigarros todo dia, depois de alguns anos ele vai começar a sentir, ele vai ter menos resistência física, vai caminhar, vai trabalhar, vai cansar logo, né? E se ele fuma muito, e aí já depende muito da imunidade da pessoa. Tem gente que fuma e não tem lá um efeito tão grande, se ele não fuma demais. Mas tem gente que fuma aí 10, 15 cigarros, depois de 20 anos está enfisematoso, né? Tem bronquite, asma e tudo, e está muito limitado nas suas atividades por causa disso. E o consumo diminuiu nos últimos anos, assim, foi uma diminuição considerável ou ela continua alta e preocupante, assim? Eu não tenho estatística, mas na prática tu vê que as pessoas fumam muito menos do que antigamente. Isso é fato, isso é realidade, né? E, bom, hoje acho que é proibido fazer propaganda de cigarro nos meios de comunicação. Sim, sim. Né? Então isso tudo ajudou, né? E na carteira de cigarro tem aquelas imagens horríveis de pessoa que fez câncer, que fez asma e coisa, está lutando o dia inteiro. Tem gente que mal consegue caminhar por causa disso. Ou seja, fica a dica aí de não fazer uso de cigarros, né? Importante, né, para evitar aí doenças aí, sofrimentos. Doutor, quero agradecer muito a tua presença aqui hoje, foi muito bom falar com o senhor, né, sobre esses dois assuntos distintos e tão importantes, né, a saúde e também o Festival da Cachaça, né, o teu lado empresarial também, que foi muito bacana. Espero aí vê-lo no Festival da Cachaça, né, que vai acontecer. Estamos lá recebendo vocês. Em agosto, né, com certeza. O pessoal que vai visitar, o doutor vai ter o stand dele lá para recepcionar, né, os visitantes. Exatamente. Né? Vamos lá tomar um trago, né? Se divertir um pouco. Não devia dizer isso aqui, né? Esse horário tá liberado. Tranquilo. Só não pode dirigir depois, né? Fazer isso aí. Mas aqui, doutor, deixo esses minutos finais aí para suas considerações finais e novamente agradeço a tua participação. Sim. Aqui. Foi um grande prazer conversar com vocês e desejar que Ivoti cada vez mais se destaque no turismo e na saúde também, né? Porque se nós temos saúde, nós temos tudo, porque a saúde é o maior bem que a pessoa pode ter. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver saúde, você está mal, né? Então, e convidar já todo mundo para o Festival da Cachaça, que vai ser repetindo então dia 8, 9 e 10, 15, 16 e 17 de agosto. Então, esperamos todas as pessoas, todos os ivotienses e arredores, né? Ok, obrigado, doutor. Alexandre, é isso. Agradeço aí a tua participação, agradeço a participação Sim. do doutor, dos nossos ouvintes e quem nos acompanha ao vivo aí pelo Facebook e aos nossos patrocinadores, os apoiadores que estiveram aí com a gente nesse programa Radar. Verdade, semana. Jason. Então, os apoiadores: a Vida Farmácias, a Espaço Fit, lembrando que tem musculação sênior na Espaço Fit, todo mundo então por lá. E a Mari Corpo e Forma também apoiando então o programa Radar de hoje. Obrigado, Jason, obrigado, Dr. Paulo. Muito sucesso também na Cachaçaria Buchmann também, aqui de Ivoti. O Festival da Cachaça também está chegando, todo mundo convidado também. A todos uma boa noite. Na próxima segunda tem mais um programa Radar, aqui na Rádio Ivoti. Ivoti.